A paz do Senhor, meus irmãos, aqui quem está falando é o Mardoni Lima do canal Mensagem do Evangelho. Vai tudo bem? Eu espero que sim. Hoje iremos falar a respeito do falso evangelho ou do evangelho dos homens. E eu gostaria muito da sua atenção e que você ouvisse essa mensagem até o final, porque iremos trazer algumas referências bíblicas para compararmos se realmente o que esses falsos profetas pregam hoje em dia tem alguma ligação com a Bíblia Sagrada, ou se são doutrinas de demônios ou doutrinas criadas por eles mesmos, para atrair pessoas e conseguir fortunas. Vemos que crescentemente está aumentando o número de falsos profetas que pregam heresias tão assustadoras que nunca se viu antes. Estes homens só pregam bens terrenos, coisas materiais, vitória aqui na terra, pregam de fato o céu aqui na terra. O Senhor Jesus, em seu Sermão do Monte, nos disse claramente que um dos sinais do fim seria o surgimento de falsos profetas. Mateus 24:11, da apostasia, 2 Tessalonicenses 2:3, e doutrinas de demônios, que são as heresias, 1 Timóteo 4, versículo 1, e 2 Pedro 2, versículo 1. E todos estes pecados citados são caracterizados de quem está dentro de um sistema religioso. Eles são lobos em pele de cordeiro, infiltrados no meio da igreja, buscando perverter a fé de alguns para que possam atrair essas pessoas, pregando facilidades, bens terrenos e pregando somente o que é da terra, mas não pregam arrependimento de pecado, conversão genuína e nem mesmo a palavra do Evangelho. Se observarmos esses movimentos que estão acontecendo hoje, nem o nome de Jesus eles usam mais para expulsar demônio ou para curar os enfermos. Usam de artifícios religiosos como puxar na corda, flecha invisível, passar pelo arco, copos d'água, toalhas ungidas, semente e entre outros, sendo que Jesus Cristo mesmo diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. E o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário é suficiente para perdoar o pecador e salvar e purificar de todo o pecado para que ele tenha comunhão com Cristo. E o nome de Jesus é um nome que está sobre todos os nomes, o qual todo joelho se dobrará e toda boca confessará que Ele é o Senhor. Mas não se espante com tudo isso, pois Cristo e seus apóstolos já haviam nos alertado sobre eles. Mateus 24:11, Marcos 13:22, e todos serão julgados segundo as suas obras. Observe, o que se vê nessas igrejas não são conversão de pecadores e nem arrependimentos para a salvação, mas são cheias de pessoas vazias de Deus. Enquanto a palavra nos diz, é necessário nascer de novo. Não se fala mais em arrependimento, não se fala mais na cruz, não se fala mais em salvação ou inferno. Só se fala em bênção, vitória, cura, prosperidade. Esse falso evangelho não exalta a pessoa de Jesus Cristo, e ainda que aleguem pertencer a Ele, abominam a sua palavra e a sua doutrina. E para esse Jesus vai dizer: e por que me chama Senhor, Senhor, se não pratico o que eu vos ensino? Lucas 6:46. Mas diante de tudo isso, como identificar esses falsos profetas? O que eles ensinam? Como você pode ser enganado? Jesus certa vez nos ensinou que pelos frutos se conhece as árvores. Lucas 6:44-45. Então é pelos seus ensinos, pelos seus testemunhos de vida, pela sua fidelidade à palavra de Deus, é que reconhecemos que eles são. Eles só conseguem enganar aqueles que não conhecem a palavra de Deus. João 8:32. Veja quais as principais características de um falso profeta e seus ensinos. Esses falsos profetas, eles pregam uma nova unção, baseada em visões, e pregam novas doutrinas criadas de formas de cultura a Deus no mínimo estranhas, com o mesmo pretexto, suas visões e revelações pessoais, confrontando a palavra de Deus, sendo que a unção já foi derramada em Atos 2, como foi dito lá pelo profeta Joel: e vossos filhos profetizarão, vossos velhos terão visões. E esta unção já foi derramada em Atos capítulo 2, que está em vigor até hoje. Eles também trazem a adoração profética, em busca sempre de um sobrenatural através de simbolismo, com uso de elementos judaicos.
ou técnicas de psicologia, jogo de luzes, musicalidade, entre outras coisas. E eu creio, e é bem verdade, que muitas vezes acontecem alguns movimentos na igreja, como o batismo com o Espírito Santo, os irmãos se alegram no Espírito, mas esse movimento desses falsos profetas é totalmente diferente. É algo, no mínimo, assombroso. Agora também eles estão trazendo algo chamado unção dos 4 seres, que agora virou moda em algumas igrejas que tem esses movimentos, baseando-se na nova interpretação do Apocalipse 4, versículos 6 e 8, e defende que a verdadeira adoração seria aquela que nos leva a demonstrar em nós a mesma característica de Cristo, manifesta nos 4 seres viventes, algo que a Bíblia não nos ensina. É bem verdade, e existem dons de cura, como de profecias, dons de discernimento de espírito e interpretação de língua, e a Bíblia traz bem isso. Mas há algo feito por esses falsos profetas, são as falsas curas e falsos milagres. Exorcismo vira um show de TV e dentro das igrejas. E eles preferem passar a hora interrogando demônios do que pregando a palavra de Deus. Algo muito marcante e triste também que está acontecendo nesses últimos dias é um evangelho antropocêntrico, onde o homem é o centro de tudo, onde tudo gira em torno do homem, onde o intuito é de agradar o homem e cria-se um entretenimento gospel, onde os cultos viram palcos para dança, apresentações de teatro, show, palestra. As pregações aqui precisam ser divertidas ao gosto do freguês, sempre abordando temáticas triunfalistas, de bênçãos e vitórias, prosperidade, exaltação ao ego. Nada de falar sobre o pecado, arrependimento ou inferno. O povo não gosta de ouvir isso. E para exaltá-los, as músicas que deveriam exaltar a Deus, agora exaltam o homem. Eles constroem o palco e acendem os holofotes para lhe ver brilhar, para servi-lo. Criam-se orações proféticas que determinam não aquilo que Deus deseja, mas aquilo que o homem quer ouvir, que geralmente é sempre vitória e bênção. E muitos líderes religiosos desse movimento pregam palavras dizendo que o homem é o centro de tudo, que o homem é o centro de Deus. Você sabe por que esse falso evangelho faz tanto sucesso e atrai as multidões ao encontro para aceitação no coração das pessoas? Porque os seus pregadores encontram a mensagem que o povo quer ouvir, não o que o povo precisa ouvir. O falso evangelho faz com que as pessoas se sintam um vencedor, um ungido do Senhor, uma joia rara, mas não faz com que eles vejam os seus pecados, não faz com que você se arrependa dos seus pecados, não faz você entender que você precisa de Jesus e de uma nova vida, de um novo nascimento. E esse evangelho também não faz os seus olhos espirituais abrir, mas na verdade mantém você cego e nu. Apocalipse 3,17. O verdadeiro evangelho, ele confronta, incomoda, transforma. Necessário vos nascer de novo. João 3,7. Mas para o falso evangelho, pregar as verdades bíblicas é antiético. E isso incomoda o ouvido daqueles ouvintes. É desconfortável ao pecador. Mas Jesus Cristo, na sua palavra, ele prega o evangelho de arrependimento. João Batista, capítulo 3 de Mateus, disse: arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino de Deus. O apóstolo Paulo, ele trouxe a mensagem do evangelho aos gentios como uma mensagem de arrependimento, uma mensagem de Deus de amor. O evangelho da cruz, ele aponta para Cristo, sofrendo, padecendo por nossos pecados para nos perdoar, para que possamos ter paz com Deus. O evangelho de Cristo, ele prega a cruz do Calvário. O evangelho, ele traz a salvação ao pecador, pois todos pecaram e ficaram destituídos da glória de Deus, mas Jesus veio morrer, sofrer em nosso lugar, sofreu o duro golpe da lei e cumpriu toda a lei e os profetas e carregou sobre si os nossos pecados, para que possamos ser salvos em Cristo Jesus, para poder não sermos condenados no último dia, mas salvos pelo sangue, pela graça imerecida. O evangelho de Cristo traz o pecador ao arrependimento, a conversão genuína, a salvação. O evangelho de Cristo tem como objetivo resgatar o perdido pecador que está indo para o inferno
e levar para um céu de glórias. Bem verdade que se Jesus quiser dar uma casa nova, um carro novo, prosperar a sua vida, Ele pode fazer porque Ele é Deus, mas o objetivo principal do Evangelho é a salvação de almas, é resgatar o perdido pecador. A Bíblia diz que o Espírito Santo convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, ele aponta: você é pecador, você é falho e você precisa se arrepender dos seus pecados. Da justiça, porque Cristo é justo, Ele cumpriu toda a lei e o profeta e te resgatou pelo sangue dele. E do juízo, o qual todo homem estará naquele dia perante Deus. Mas aqueles que viveram o Evangelho de Cristo, que são remidos pelo seu sangue, serão justificados pelas obras de Cristo. Que Deus em Cristo vos abençoe. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12:14. Se não é inscrito nesse canal, se inscreva, porque toda vez que postarmos um novo vídeo, o YouTube irá lhe notificar. E compartilhe essa mensagem para que mais pessoas sejam edificadas na palavra de Deus.